Oi, pessoal, boa noite, tudo bem por aí? Olha só, hoje eu fiz várias sessões, foi bem corrido, parei um pouquinho agora, antes de começar, né, daqui a pouco outra sessão. E é uma pena que existam muitas profissionais que não tratam os seus pacientes com a seriedade que deveriam. Em um dos relatos, né, de um dos pacientes atendido hoje, essa pessoa falou assim: olha, Fernanda, eu sinto que ele, né, o psicólogo que ela estava se tratando, tipo, né, tirava sarro de mim, que tirar sarro, em outros termos, é zombar, né, ridicularizar, achar graça. Isso não é certo, é muito feio. E é muito triste, na verdade, quando um profissional, seja ele coach, psicólogo, terapeuta, de qual área for, ele trata as dores do seu paciente como uma bobagem, né? Ou não tem o devido respeito à dor do paciente. Isso trava a terapia, isso trava o paciente. Eu sempre digo para os meus pacientes que, independente do que eles tenham feito, vivido, né, passado, não importa, tá? Eu respeito muito a dor e o acontecimento. E eu sei que cada situação, ela é vivenciada por muitos motivos. E primeiro que ninguém é perfeito, então se a pessoa cometer um ato, né, negativo, prejudicial, isso não quer dizer que a pessoa ela é uma pessoa má, quer dizer que essa pessoa é uma pessoa que não presta ou não merece a confiança das pessoas. Quem nunca errou, né? Eu costumo até dizer assim, que atire a primeira pedra, né? Se você nunca errou. Todos nós já erramos em algum momento da vida. Todos nós já machucamos e fomos machucados, já criticamos e fomos criticados. E isso faz parte da percepção e do autodesenvolvimento do próprio ser humano. Se você chegou num ponto em que hoje você entende que o que você fez não foi positivo, que bom, você cresceu. Mas obviamente ainda existem muitas coisas para se trabalhar por dentro, porque às vezes você continua tendo atitudes ruins, porque você está presa a um passado que retoma o tempo todo, que volta o tempo todo. Então é preciso trabalhar e fazer terapia nesse contexto. Eu não concordo de maneira alguma com esse tipo de atitude de qualquer profissional, e são muitos que tem por aí, infelizmente, que não respeitam a dor e as atitudes cometidas pelo paciente. Diariamente, constantemente, eu ouço os meus pacientes, os seus traumas, as suas dores, as atitudes que infelizmente acabam voltando, né? Porque a própria pessoa ela tem dificuldade de melhorar essa questão das atitudes dela, da ação, né, da percepção, porque ela tem bloqueios emocionais, mentais, de traumas, de crenças limitantes. Enquanto ela não supera esses pontos, ela continua repetindo as mesmas coisas. Isso vai trazendo outros prejuízos à vida dela e ela não sabe como resolver. Ela continua a ficar sem saber resolver enquanto ela não faz uma terapia, né? Esse programa de autodesenvolvimento, de compreensão e autoconhecimento da própria alma e daquilo que a está prejudicando. Então, por isso que muitas vezes essa pessoa ela vai levando adiante aquelas atitudes que, apesar de serem muito negativas, ela não consegue se desvincular. Às vezes porque o problema está a nível inconsciente, está a nível muito profundo e ela não sabe o porquê de estar tendo aquelas atitudes, mas quando ela começa a fazer terapia, ela começa a ter uma compreensão muito maior, ela começa a entender os motivos e aí, isso clarificando, obviamente, ela começa a ver também como mudar. Nesse processo de terapia que eu faço, eu uso muitas ferramentas energéticas, mentais, de mudanças cerebrais, emocionais e tudo mais.
não é difícil, né? Pelo contrário, é algo bem comum de eu ouvir, Fernanda. De fato, suas terapias são muito diferentes. Porque eu trago esse novo olhar. Primeiro que eu sempre digo, as minhas terapias não são iguais ao que geralmente é utilizado por aí. Eu já passei por vários processos também, né, de conhecer como funcionam as ferramentas da psicologia tradicional. E nem sempre um determinado tipo de terapia, né, ela funciona. Então eu fui no caminho em que ela, de fato, com todos os meus pacientes, elas funcionam, as técnicas. E são técnicas muito diferentes, muito distintas. Então, por isso que eu vejo que muitas pessoas às vezes reclamam, olha, eu não consegui resolver, estou há tantos anos com acompanhamento e não consegui resolver. E quando começa comigo, se resolve. Então, se você realmente quer, né, experienciar, viver, se transformar através de uma terapia diferenciada, a primeira coisa que você precisa fazer, né, é se conectar a essa minha proposta. É o que eu sempre digo, você nunca vai saber como é se você não experimentar, né? Você nunca vai saber se o limão ele é amargo ou doce se você não experimentá-lo. E sendo uma coisa boa, porque aí eu falo de coisas boas, né? Porque a gente sabe o que é ruim, o que é ruim, o que é bom pra gente. Então, se você toma a decisão de experienciar, vivenciar e se permitir, né, fazer esse processo diferenciado, especial, você já começa com um novo entendimento.